Olá, bem-vindos ao Intervalo Literário. Vamos ao nosso terceiro vídeo da nossa playlist aqui do A Fé Explicada, junto com o Catecismo. E esse vídeo pode ficar um pouco confuso, porque eu dei vacina pro meu filho, então eu tô entrecortada entre choramingos e tudo mais, pro Matheus e pro Miguel, os dois menores, então vai ficar um pouco diferente, tá bom? Como eu expliquei, esse vídeo é um pouco pra frente no livro, tá? Já é lá na segunda parte. Mas eu vou fazer toda a primeira parte, tá bom? Só tô adiantando isso aqui por causa de uma catequese que eu preciso entregar a respeito do sacramento, principalmente o sacramento da crisma, certo? Então, quem já leu o livro, né, vai perceber que no catecismo tem uma ordem, e a partir ali da página 259 do A Fé Explicada, a gente já vai ter falado, né, sobre a verdade, sobre o que devemos crer, né, e também qual é a nossa resposta à graça, qual é a nossa resposta a essa chamada, né, de Deus para nós, que é os 10 mandamentos, né, cumprir os mandamentos de Deus. E agora a gente vai falar dos sacramentos, então a gente vai falar de como que Deus nos auxilia, na verdade, como que Deus move a nossa alma no cumprimento desses deveres, porque a gente não consegue fazer, né, por nossa conta, nossa natureza humana não alcança, né, a perfeição do cumprimento dos mandamentos de Deus. Dessa vez, meu roteiro está do lado aqui, por isso que eu estou olhando para o meu computador, tá bom? Vamos ver na primeira parte aqui dos sacramentos, ele vai dizer o seguinte: nosso desânimo esfuma-se ao entrarmos no terceiro grande campo da teologia e descobrimos as ajudas que Deus nos dá para podermos crer e agir. É nele que veremos os meios que Deus nos preparou através dos sacramentos para nos aplicar a sua graça. Essa parte é extremamente importante. A gente vai ficar nessa parte aqui, nessa primeira parte do vídeo. A gente vai falar sobre os sacramentos, só que vai ter uma segunda parte desse vídeo, porque vai ficar um pouco grande, certo? E por que eu estou falando isso? Porque essa questão de Deus aplicar a sua graça em nós através do sacramento é uma particularidade, né, da fé cristã, porque ela se difere aí, né, das seitas, ela se difere do protestantismo, ela se difere do maniqueísmo, ela se difere do gnosticismo por conta dessa eclesiologia, de como que Deus lida conosco quando nós fazemos parte da sua igreja. Isso é muito, muito importante. Tem vários desdobramentos através desse assunto, certo? Na próxima frase, ele diz o seguinte: nele conheceremos o que podemos fazer por meio da oração, da penitência e da esmola, para aumentar essa graça. É o campo da teologia que trata dos sacramentos e da oração. É ali uma parte final, né, do catecismo, né, onde o catecismo vai falar dos sacramentos e da oração do Pai Nosso. Bem, gente, essa parte é interessante. Como assim aumentar a graça? O que é a graça? Certo? Tem uma aula aqui no intervalo literário. Vocês estão ouvindo o Miguel? Tadinho. Calma aí que eu vou pegar ele. Então, gente, vamos à definição de graça. No Catecismo, a partir do parágrafo 1996, nós vamos ver sobre a graça. Aqui eu quero fazer um destaque. As pessoas vivem falando, né, que a igreja acredita na salvação pelas obras. E isso é uma falácia, sabe? Que quando você lê o catecismo, você fala: meu Deus, essas pessoas nunca tomaram o catecismo nas mãos para ler. Olha, a graça. Nossa justificação vem da graça de Deus. A graça é favor, o socorro gratuito que Deus nos dá para responder ao seu convite, nos tornarmos filho de Deus, filhos adotivos, participantes da natureza divina e da vida eterna. Isso me soa assim muito sola gratia. Mas vamos lá, vamos à definição no parágrafo 1997. A graça é uma participação na vida divina, nos introduz na intimidade da vida trinitária. Pelo batismo, o cristão participa da graça de Cristo, cabeça da igreja. Como filho adotivo, pode doravante chamar a Deus de Pai, em união com o Filho único, recebe a vida do Espírito Santo que nele infunde a caridade e forma
a igreja. Gente, olha, essa é a definição para você decorar, tá? Essa é a definição para você decorar. Porque a partir daqui você vai entender toda a importância dos sacramentos, toda a eficácia dos sacramentos, o que é de fato fazer parte da Igreja de Cristo através dos sacramentos, certo? 1999. A graça de Cristo é o dom gratuito que Deus nos faz de sua vida, infundida pelo Espírito Santo em nossa alma, para curá-la do pecado e santificá-la. Trata-se da graça santificante ou deificante, recebida no batismo. Em nós, ela é a fonte da obra santificadora. Isso é graça. Essa é graça santificante, certo? Uma coisa importante da gente saber é que a palavra graça na teologia não é uma palavra unívoca. Ela é uma palavra equívoca. Ou seja, nós temos vários significados, várias formas de entender a palavra graça. E eu anotei para vocês aqui. A gente tem a graça santificante, que é essa participação na vida divina, é o próprio Deus na nossa alma, né? Ela é essa qualidade que é dada à nossa própria alma, né? Pela presença de Deus, pela inabitação de Deus na alma. Isso está no parágrafo 2000, tá? Nós temos a graça habitual e as graças atuais. Ele vai falar assim, ó. Deve-se distinguir a graça habitual, que é essa disposição permanente para viver e agir conforme o chamado divino, e as graças atuais, que designam as intervenções divinas, quer na origem da conversão, quer no decorrer da obra da santificação. Os sacramentos vão entrar aí, nesse meandro das graças atuais, certo? E no aumento da graça santificante. A gente vai entender isso aos poucos, tá bom? No parágrafo, o parágrafo 2001, depois eu vou falar com bastante ênfase nele, mas um outro vídeo, tá? Mas vocês já vão lendo aí. No parágrafo 2003 diz o seguinte: a graça é, antes de tudo e principalmente, o dom do Espírito que nos justifica e nos santifica. Então, quem é o Espírito Santo? Né? O Espírito Santo é Deus. Então, o dom do Espírito Santo, Deus dá o seu Espírito a nós e ele habita em nós. Então, ele nos deifica, ou seja, nós ficamos na forma de Deus, participantes da vida de Deus. Por isso, Jesus fala do novo nascimento. Nós somos uma criatura que tem outra forma. Nós nascemos filhos da ira. Nós nascemos manchados pelo pecado original. Não temos a forma de Cristo, a forma de Deus, a vida de Deus. Mas no batismo nós recebemos uma nova vida, um novo nascimento com uma nova forma. Certo? Existem algumas aplicações dessa palavra, né? Nós temos aí o dom do Espírito Santo, nós temos também os dons do Espírito para a boa obra, as graças sacramentais, que são graças específicas de cada sacramento, que é o que a gente vai ver, as graças especiais, que são os carismas, né? Por exemplo, São Padre Pio tinha o carisma de saber da ciência do pecado das pessoas, ele era um confessor, né? Ele tinha outros carismas, né? Santa Teresinha tinha outro carisma, Santa Teresa d'Ávila tinha outro carisma, Santa Idelgarda tinha outro carisma. Então, são graças especiais. E uma que eu gosto muito, que eu acho muito interessante, quando eu descobri, eu achei super interessante, que é a graça de estado. Essa graça de estado quer dizer... Oi, filho. É a graça própria para você exercer o seu estado. Então, por exemplo, eu sou mãe, sou casada, Deus me dá graças especiais para ser mãe e para ser esposa, para cuidar da minha casa, né? E o padre tem outras graças, né? O padre tem graças específicas do estado dele, as religiosas deles, os solteiros deles. Então, nós podemos buscar essas graças de estado. Não confundir com estado de graça, que né, não está em pecado mortal. No livro A Fé Explicada, na página 262, tem a definição também da graça santificante, que é o seguinte: é aquela maravilhosa vida sobrenatural, aquele partilhar da própria vida de Deus, que provém da inabitação do Espírito. Inabitação, gente, é habitação dentro, né? A inabitação do Espírito Santo, amor divino na nossa alma.
Aí, um exemplo do batismo, né? A alma separada de Deus pelo pecado original, o batismo traz a graça santificante pela primeira vez, certo? E a partir daqui ele continua falando sobre os sacramentos. Essa graça vem a nós porque Cristo morreu na cruz. Tudo na religião acontece porque o fluxo de graça é ilimitado pelo sacrifício de Cristo. Mas como que nós podemos acessar essa graça? Né? Essa é a pergunta que a gente vai responder. Poderia ser por um mecanismo invisível? Poderia, né? Deus poderia nos dar esse mecanismo, acho muito interessante. Que fosse acessado pela alma por um simples pensamento, uma simples oração, e a graça viria até nós, seguramente como uma força espiritual. Isso está na introdução aqui do capítulo. Claro que Deus pode fazer isso, né? Tudo é possível para Deus, mas nós temos evidências de que não foi assim que Deus quis fazer, certo? Como nós somos seres materiais e espirituais ao mesmo tempo, Jesus escolheu infundir em nós graça dessa forma também, né? A gente já viu isso lá no C.S. Lewis, né? Lá no... Depois eu vou deixar o vídeo aqui embaixo onde eu falo sobre isso. Ligando o material ao espiritual. Há duas razões para que Deus tenha escolhido nos dar a sua graça de forma visível. Isso é muito interessante. Dois motivos, ó. Na página 260. Primeiro, ele nos protege contra a ilusão de pensar que recebíamos a graça quando na realidade não estamos recebendo. Você fica iludido. Vou rezar aqui e vou receber a graça da confissão, né? Estou tendo aqui uma contrição perfeita. Por outro, proporciona-nos a certeza tranquilizadora de que recebemos a graça quando realmente ela foi concedida. Então, eu estou lá me confessando com o padre, e quando ele diz as palavras corretas e eu estou realmente arrependida de todos os meus pecados, eu tenho certeza que eu fui perdoada, porque o sacramento me dá essa certeza, certo? E se eu duvido, eu estou caindo aí no escrúpulo, né? Na falta de fé. Fala oi pro pessoal. Fala pro pessoal que você tá muito chateado que você tomou vacina hoje, não é? A combinação, então, né? Vamos lá. A combinação de matéria, de forma e de graça, a gente chama de sacramento, né? Então, a gente tem a parte material, a parte física, a gente tem a forma, a gente vai ver o que que é, e nós temos a graça, né? A parte espiritual. E aí nós vamos juntar tudo isso, e isso se chama sacramento, né? Essa questão de que o mecanismo invisível da graça, isso é totalmente protestante. Então, se você é católico, não existe esse negócio de eu vou ficar em casa, vou assistir missa pelo YouTube, né? E vai dar tudo certo, porque não é assim que funciona, certo? Não funciona mesmo. A definição de sacramento é a seguinte: é um sinal sensível e eficaz da graça instituído por Jesus Cristo para santificar as nossas almas. No catecismo está assim: os sacramentos são forças que saem do corpo de Cristo, sempre vivo e vivificante. São ações do Espírito Santo que opera no seu corpo, que é a igreja. Os sacramentos são as obras-primas de Deus na nova e eterna aliança. Então, assim, no catecismo tem até uma explicação muito bonita a respeito do Antigo Testamento, né? De que existiam sacramentos no Antigo Testamento e Jesus vem para realmente vivificar esses sinais que ele já tinha ensinado para o povo de Israel, certo? Vamos lá, gente. No catecismo é o parágrafo 1116, tá? Que está a definição de sacramento. Na Igreja Católica, nós temos 7 sacramentos. E nós temos os sacramentos dos vivos e os sacramentos dos mortos. Os sacramentos dos mortos, né, são aqueles que vão conferir algum caráter à alma. Então, o batismo e a penitência. O batismo tira o pecado original, e todos os pecados anteriores, em caso de batismo de adultos, né? E a confissão vai devolver a vida àquele que havia perdido pelo pecado mortal.
Os outros 5 sacramentos são os sacramentos dos vivos, né? Que é o crisma, o matrimônio, a ordem, a extrema-unção e... Tá faltando um... E a Eucaristia, né, gente? Meu Deus, a minha cabeça. Me ajuda, Senhor. A penitência também é um sacramento dos vivos quando ela é recebida, quando a pessoa não está em pecado mortal, quando ela está em estado de graça. Porque você pode, né, se confessar mesmo estando em estado de graça. Desculpa o meu francês. Então vamos lá. Cada sacramento tem matéria, forma e a graça. Sua graça é especial, né? E por que que isso é importante a gente entender a estrutura, né, do sacramento? Porque às vezes a gente tem coisas que Deus mandou a gente fazer que não é sacramento. O lava-pés, por exemplo. Jesus falou do lava-pés, ele fez, ele pediu pra gente repetir, mas aquilo ali não é um sacramento, entendeu? É por isso que é importante você entender a estrutura. Ela é um sinal sensível, ou seja, o sacramento exige que você veja o que está acontecendo e que tenha alguma coisa que representa a ação do sacramento. O batismo, vamos pegar o batismo, você tem a água, né? Você vê o celebrante, você vê a água é usada para lavar a testa, a cabeça, ou então você mergulha a pessoa na água, né? Tem alguns lugares que ainda usam a imersão, não tá errado, tá bom? É um sinal sensível, né? É um sinal sensível. Você tem a forma, que é a questão da palavra, aquilo que é falado, porque o batismo, por exemplo, se você só lavar a cabeça da pessoa, não faz sentido. Você precisa falar alguma coisa que é própria daquele sacramento. No caso, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, você tem uma invocação do Espírito Santo para benzer aquela água, porque aquela água vai ser, né, sinal de uma graça eficaz. E por que nós temos certeza que ali tem uma graça, que quando a água tocar a pele, quando o celebrante falar aquelas palavras, vai ter graça, porque aquilo foi instituído por Jesus Cristo, tá bom? Os 7 sacramentos são instituídos por Jesus Cristo, estão explícitos na Bíblia ou foi ensinado por exemplo, São Tiago. Ele ensina o sacramento da unção dos enfermos. Ele fala como que os presbíteros devem fazer a unção dos enfermos. Quem que ensinou aquilo para ele, né? Então, se o apóstolo está fazendo, veio de algum lugar, veio do próprio Cristo e ele ensina para poder se propagar esse sacramento. Eu queria que vocês vissem também, vou deixar aqui, um vídeo que eu falo sobre o batismo em Santo Ambrósio de Milão, tá bom? Porque eu já falei sobre ele, tá até marcado aqui para eu falar, mas eu já falei. Então, assiste o vídeo que eu falo sobre Santo Ambrósio de Milão, porque ele vai falar do batismo e ele vai falar do crisma também, tá bom? Eu faço todos. O Mateus estava bem pequenininho assim, e eu já tinha falado, né? Estava lendo a patrística e eu fiz uma live e tá gravada aqui. Eu vou deixar o link aqui também, certo? Na parte, gente, tá bom, eu vou ficar por aqui. Na parte 2, eu quero falar com vocês sobre algumas coisas de São Tomás de Aquino, mais coisas sobre o catecismo e também eu quero fazer algum comentário com vocês a respeito desse livro aqui, ó, A Controvérsia Católica de São Francisco de Sales, onde ele teve que combater as mentiras que os calvinistas estavam falando sobre os sacramentos. Gente, Calvino é, assim, nojento em relação aos sacramentos. E São Francisco de Sales tem que combater isso, porque era uma pregação horrorosa, tá? Então, eu quero sim fazer algum comentário sobre os sacramentos na visão apologética de São Francisco de Sales. Vou preparar esse vídeo para vocês. Eu peço perdão por ter demorado tanto. Então, a gente vai falar no próximo vídeo sobre isso e eu quero falar também sobre o crisma logo, né? Pra gente. Eu vou pegar Santo Ambrósio de Milão também. Não deixe de ver os vídeos que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Os livros estão linkados para vocês adquirirem. Lembrando que tudo que vocês compram pela Amazon no meu link me ajuda. E se você está gostando, se você quer ajudar o canal, o meu Pix também fica aqui embaixo, certo? Curte, compartilha e comenta que já me ajuda muito. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Mateuzinho acordou também.